improvável, mas não impossível. Isso aí é o seguinte, cara. Quando você tá jogando RPG e seus personagens são aventureiros de um mundo fantasioso que desbravam antigas ruínas e locais selvagens e tudo mais, e eles entram numa caverna, ele tá ali já preparado para encontrar os bichos de caverna. Então você vai encontrar um Greek, você vai encontrar Kobold, você pode encontrar Orc, você pode encontrar Gnoll, você pode encontrar o Piercer, você pode encontrar um monte de criaturas elementais, etc, etc. Caverna do Costa, valeu, louco! Que é isso? Valeu. Nossa, Nós encerramos agora, muito obrigado pela presença de hoje. Deu palpitação aqui. Não, eu olhei ali, eu dei uma regalada no olho olhando pro chat. Isso me lembra que a gente tem que fazer o próximo concurso cultural. Sim, já estava sendo preparado, tá? Tá, vou acelerar o passo agora essa semana. Vou interromper o assunto para falar desse concurso cultural. Essa grana que vocês mandam para nós, tem galera que fica tudo no canal. Fica tudo no canal. E a gente usa, a gente vai acumulando ela e a gente faz alguns concursos aí. A gente já teve o Plot de Ouro, que inclusive foi o Otávio que ganhou da última edição. E aí sumiu. E desapareceu, que ele pegou o prêmio dele e foi embora. Ele é assim. Fugiu. Então a gente pega e formula isso. Outras coisas que a gente faz é converter as coisas para o canal mesmo. Então, por exemplo, eu já utilizo da inteligência para fazer imagens para o canal, eu já coloco os recursos de narrativa, a gente já colocou material, já fez o parceria com a Amazon, direto tem link aí, e a gente vai trazendo essas coisas para vocês. E quando vai fazer... os games também, né, que a gente faz os games aqui, com premiação e tudo mais. Então, assim, a gente sempre converte. Então, muito obrigado mais uma vez aí, mas vamos voltar aqui, porque o assunto é vasto. Como eu falei, quando você entra ali com o seu grupo numa caverna, numa floresta, você vê ali os bichos que estarão ali. Você vê ali as criaturas que podem atacar. No deserto, um escorpião gigante, uma lamia, ou na floresta um urso coruja, etc, etc, etc. Mas quando você faz isso para jogadores que já têm uma certa experiência, ou para jogadores que já sabem o que esperar, a coisa fica um pouco menos impactante. Por mais que o jogador seja inexperiente, mas ele seja um jogador que tem um personagem ranger, o próprio personagem já está preparado para enfrentar o que está ali. Então, qual que é a ferramenta que eu considero uma das mais legais para você tornar os desafios difíceis, desafiadores, surpreendentes? É você usar aquilo que é improvável, mas não impossível, tá? Depois eu vou falar o porém aí que o Marcelo já pensou, mas eu vou falar antes dele. Por quê? Porque surpreender o jogador faz parte de você dificultar para ele. Porque o personagem, querendo ou não, ele tem um monte de número lá, mas ele não sabe de nada. Quem age é o jogador. Então, quando você impacta o jogador, você impacta por tabela o personagem. E se você utiliza algo inesperado, a potencialidade que você coloca na dramaticidade do seu combate vai ser muito maior. Mas eu não estou falando, que agora entra a parte do Marcelo, que você tem que ficar inventando coisa e o tempo inteiro aparecer coisas improváveis e impossíveis. Porque aí você vai fazer com que tudo seja forçado e tudo seja sem sentido. Que é a nossa velha discussão aqui sobre encontros aleatórios, né? Que você fica jogando dado para ver o que vai aparecer. Mas você pode fazer com que certos elementos de cenário, do seu cenário, ou de cenário do D&D, ou cenário que você gostar, eles apareçam de maneira mais aprofundada. Então, quem sabe numa floresta dessa, você não tem uma criatura diferenciada, ou um elemental, ou um slime, um monstro que vem de um livro de suplemento, algo que ninguém esperaria ver ali, mas que é uma das coisas que se encontram nesse tipo de região e que pode estar muito mais vinculada ao seu cenário
do que simplesmente ao encontro aleatório. Então, eu falei aqui uma vez sobre o monstro bonzinho, que ele era tipo um monstro de lodo grandão que protegia uma floresta. E ele defendia uma região. Agora, para a região, para a vila que estava ali, ele é um monstro conhecido. Agora, para um viajante de longe, ele é totalmente desconhecido. E como ele está protegendo contra invasores, é uma criatura que pode ser um belo de um desafio, porque ele conhece o terreno, porque ele conhece, controla a região e é defendido por aqueles que estão lá. Bom, a dica é sempre coloca desafio associado com o cenário para não correr risco de estar inventando coisa o tempo inteiro. O Vermelho já se antecipou o que eu ia falar. Eu não tenho problema com a criatura improvável nem impossível. Eu não gosto de coisa feita, sensação de coisa feita nas coxas. Encontro aleatório para mim é isso. Você poderia pensar um encontro, você poderia planejar algo que faça sentido dentro daquele cenário. Você simplesmente rola um dado e bota lá uma coisa aleatória que o livro fala do tipo, esse tipo de criatura tem nesse tipo de ambiente. Eu acho preguiçoso. Você pode fazer isso? Pode, mas eu acho preguiçoso. Eu acho ruim. Né? Mas, feitas essas ressalvas, se você enquadra no lore, se você enquadra na história do seu cenário, na história da sua aventura, essa criatura, por mais improvável que ela seja, e ela não precisa ser improvável... Você pode ajustar, a gente já falou sobre adaptar criaturas. Então você pode adaptar uma criatura àquele ambiente, alterar uma coisa na ficha ou outra, para que ela faça sentido dentro daquele cenário. Entendeu? Então assim, nossa, por que eu teria esse monstro que normalmente é um monstro de gelo num vulcão? Você faz você altera o elemento dele e agora ele é de fogo. Pronto. E aí você aproveitou a ficha dele, a lógica dele, etc. e adaptou. Então você pode fazer uma coisa que seja improvável, fazer sentido dentro daquele cenário. É tudo uma questão de como você constrói a narrativa de uma maneira que não seja xoxa. Que ela consiga fazer sentido, que ela seja coesa e coerente com o que você está construindo ali de narrativa. E quando você consegue fazer isso de maneira eficiente, eu concordo. O fator surpresa é uma das coisas que dá uma aumentada na dificuldade do rolê pra galera. Então, a questão o Salada completou o que eu tava pensando também, que é tipo, a criatura improvável, ela é o que traz algo interessante, mas eu acho que o Random Encounter, ele gera a sensação de ser algo... Parece que a pessoa não pensou previamente naquilo. E o problema do Random Encounter é que você pode gerar situações de estresse extremo, às vezes, pra um grupo em que, tipo, você pode encaixar vários Random Encounters seguidos a galera gastar recurso de forma desnecessária e eventualmente acabar até morrendo a parte, causando TPK, causando alguma coisa aí que estressou a galera e aí perde a diversão um pouco. Ou uma situação em que os jogadores não são desafiados, porque não aconteceu encontro, os encontros todos foram meio xoxos, porque rolou números baixos seguidos, as coisas aí, tipo... Como é que fica essa situação do balanceamento, né? A gente tá falando de monstros difíceis por questão de balanceamento. Então você tem um monstro improvável ali no sentido de ser o Random Encounter, você deixa meio que tudo à mão do destino. E conforme você vai acrescentando Random Encounters, principalmente seguidos, você pesa mais ainda a sorte ou o azar pra questão de, né, aumentar ou diminuir a diversão do grupo, de mudar a diversão do grupo nesse cenário. Eu gostei muito dessa salada de, tipo, você colocar monstros que, tipo, podem aparecer mesmo e tal. Eu acho que quando você tem um fator surpresa, mas você avisa que a surpresa existe, você tenta controlar um pouco essa surpresa, ou pelo menos pré-avisar, né, daquele foreshadowing, já fica mais interessante do que você só ficar jogando dado toda vez que eles entram numa floresta até sair um bicho aí. Exatamente. Exatamente. Então fica a dica aí, galera. Tenta não inventar, porque tem muito monstro, mas sempre é possível você fazer um encaixe que favoreça a sua história, tá? Busque sempre favorecer a história e não simplesmente aparecer coisa aleatória, porque isso daí é só para matar tempo.